No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é um mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro fez 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóboda. Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz. Ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há erro. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado. Mas sem ela não existiria a cidadania. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. A diferença entre o Senado e a Câmara é quanto ao tipo de representação, quem ou o que eles representam. A Câmara representa a população, o povo, por isso que ela chama Câmara dos Deputados. O Senado, por sua vez, ele representa os estados. Já que a Câmara dos Deputados é formada por representantes do povo,
eleitos pelo voto proporcional, a Câmara acaba tendo no seu plenário o palco fundamental para os grandes debates, para os grandes pronunciamentos, enquanto que o Senado, formado por pessoas mais experientes, vai se colocar numa posição de fiador da estabilidade política. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir, não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. É tanta coisa debatida, disputada, votada e aprovada pelo Senado ao longo desses anos. Uma história que pouca gente tem ideia, mas que todo mundo pode conhecer. As leis que regulam a economia e as leis que garantem nossos direitos e obrigações são debatidas e aprovadas aqui, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Foi uma lei votada aqui que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes básicas da educação que garantem o ensino público gratuito e obrigatório a todos os brasileiros. As leis de mobilidade e transporte, o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas, o SUS, que atende gratuitamente mais de 150 milhões de brasileiros, a Lei Maria da Penha, a aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? As leis trabalhistas, a Lei dos Resíduos Sólidos, a nova lei em discussão do transporte por aplicativo. O Senado, junto com a Câmara, faz as leis que mudam o nosso dia a dia. Aqui no plenário, as leis são debatidas e votadas. A votação é o último passo. Antes, há um longo debate de ideias. Os senadores escutam entidades públicas, associações, especialistas, muitas vezes com interesses opostos. Assim, vão formando suas opiniões e decidem o voto no dia em que a lei chega ao plenário. Mas até chegar à votação, há um longo caminho. Nós participamos da elaboração das leis, que podem ser apresentadas originalmente tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Tem uma série de atores que podem apresentar a lei, inclusive os cidadãos comuns. Se milhares de cidadãos se reunirem e assinarem um determinado documento, a gente pode fazer um projeto de lei de iniciativa popular. Na nossa tramitação bicameral, um projeto pode começar a tramitar tanto pelo Senado quanto pela Câmara. Primeiro, ele vai passar pelas comissões que tratam daquele tema. Então, se é um projeto de educação, ele vai para a Comissão de Educação, ela vai se manifestar sobre o projeto, né? Se ele tiver impacto orçamentário, ele tem que ir à Comissão de Orçamento e Finanças e passa sempre pela Comissão de Constituição e Justiça, que é quem fala sobre a constitucionalidade, a juridicidade do projeto. Primeiro item da pauta, o relator está presente. Então, nós vamos iniciar pela ordem. A minha emenda é o pensamento de quem ganha pouco no Brasil. Vamos raciocinar o seguinte: quem se forma na universidade hoje, o poder de compra dessas pessoas é muito pequeno, ainda vai ter que pagar os financiamentos de estudo. Em cada uma dessas comissões, o projeto pode ser modificado por emendas de autoria dos outros parlamentares ou do relator. O papel do relator é se aprofundar de forma mais determinada no tema e servir de base de orientação para os demais membros, né, da comissão e do plenário, porque nem todos têm a condição de ter o mesmo grau de dedicação e compromisso com o tema que o relator tem. O relator, senador Efraim Filho, justificou o voto favorável, apontando para 2 aspectos. Superou, inclusive, as expectativas, demonstrando que o parecer está em sintonia com aquilo que defende o parlamento e o parlamento em sintonia com aquilo que defende a sociedade. Aprovado nas comissões, ele vai ao plenário do Senado. Sendo aprovado também pelo Senado, nesse caso, vai para a Câmara. Lá na Câmara, ele vai passar pela mesma tramitação, por todas as comissões, pelo plenário da Câmara, e se a Câmara concordar com o projeto, ele é encaminhado para o presidente para que haja sanção ou veto. Se o Poder Judiciário, ao final, por seu colegiado, declarar uma lei inconstitucional, inconstitucional será
essa lei, isso faz parte do sistema de equilíbrio de freios e contrapesos que nós concebemos no Brasil. Muitas vezes, as paixões e interesses em disputa tornam um clima tenso. Mas no Senado, o embate é de ideias. A decisão é pelo voto. Assim funciona o Senado na democracia. Mas ao longo da história, muitas vezes, um grupo de pessoas com interesses específicos acha que tem força e armas para virar a mesa, fechar o Senado, a Câmara dos Deputados, intervir na Justiça e impor sua vontade com um golpe. O Legislativo brasileiro já foi fechado 18 vezes desde a independência do Brasil. Infelizmente, a história republicana brasileira é uma sucessão de golpes de Estado, né? A maioria deles bem-sucedidos. A explicação do Brasil é um pouco isso, assim, como as elites, né, como vamos dizer assim, esses grupos mais privilegiados, em algum momento vão dizer, não, opa, isso aqui é nosso. Então, há quase que um funcionamento pendular, né, entre períodos mais centralizados, né, com ditaduras, e períodos mais democráticos, consequentemente, mais descentralizados. A tradição aqui sempre fora a de rupturas institucionais, quebra da legalidade constitucional, quarteladas, de modo que a história do Brasil sempre foi uma história de desrespeito à legalidade constitucional. Um ano depois de proclamar a independência do Brasil, Dom Pedro I convocou a Assembleia Constituinte para criar as leis do novo país. Foi assim que nasceu o poder legislativo no Brasil. Aqui foi a primeira sede do Senado, Palácio do Conde dos Arcos, Rio de Janeiro. O que nós tivemos logo após a independência foi a criação de uma Assembleia Constituinte, com o objetivo de elaborar uma nova Constituição para o recém-criado país. Não existia Brasil antes da independência, existia América Portuguesa, a colônia de Portugal. Agora vamos construir o Brasil. Significa que nação é essa, qual o território dessa nação e que regime vai governar essa nação. E essa Assembleia Constituinte, ela tem diferentes tendências, diferentes grupos internos, cada um tentando colocar no texto constitucional uma parcela dos seus interesses. As disputas foram enormes, mas o projeto final, que recebe esse apelido de projeto da Constituição da Mandioca, é um apelido curioso. Por que mandioca? Porque só poderia votar quem tivesse renda. E a renda era calculada em pés de mandioca. Esse projeto não agradou a figura do imperador, Dom Pedro I, exatamente por limitar a sua autoridade. Por essa razão, com pouquíssimo tempo de funcionamento, o Congresso foi fechado. A casa foi cercada por tropas que interromperam aquelas atividades e, consequentemente, o projeto da Constituição da Mandioca acabou sendo abandonado. Os deputados na Constituinte, na sua maioria, queriam uma monarquia em que o maior protagonismo estivesse com o Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado. E o Dom Pedro queria um maior protagonismo dele próprio como imperador e do executivo. Então, a primeira Constituição brasileira nasce com os três poderes, mais o poder moderador, esse quarto poder, mas com essa prerrogativa de que a figura imperial poderia se intrometer nos outros poderes. O imperador elaborou a Constituição e impôs ela ao povo brasileiro. A primeira Constituição do Brasil nasceu em 1824, como Dom Pedro queria, dando muito poder ao imperador, que era ele mesmo. Mas, apesar de manter um poder moderador nas mãos de Dom Pedro, teve uma forte influência liberal, porque dava poderes que não havia antes a uma Câmara de Deputados e ao Senado. Em março de 1824, o Senado brasileiro nasceu no papel, junto com a nossa primeira Constituição. Mas ele só começou a funcionar 2 anos depois, aqui, no Palácio Conde dos Arcos. Esse literalmente é um tesouro. Esse patrimônio nacional da Unesco, que é acervo do Senado. A Constituição de 24, no texto da lei, pelo menos, ela segue todos os princípios básicos dos regimes
liberais. Então, no Brasil, eles diziam que a Câmara dos Deputados era a expressão do que eles chamavam as paixões populares, porque os deputados eram reeleitos, ou concorriam a eleições a cada 4 anos. Eles tinham que, de alguma forma, conquistar votos. Enquanto o Senado era visto como o espaço da racionalidade, do saber, do conhecimento, porque o senador, uma vez escolhido, não teria nunca mais que concorrer em eleições, de ter que ir atrás do voto. O Senado, no período monárquico, era a casa da nobreza, era a casa da estabilidade do regime monárquico. Por isso que o Senado tinha 50 membros e não era o mesmo número de membros por província. Nesse sentido, não há participação política da sociedade. Os analfabetos, os escravos, as mulheres, os religiosos, os soldados rasos, nenhum desses elementos teria participação política, portanto, direito ao voto. Para ser votante, a renda exigida era R$100 mil por ano. E aí ia dobrando. Para ser eleitor, R$200 mil. Para ser candidato a deputado, R$400 mil. E para ser senador, R$800 mil. O que eu acho interessante, por outro lado, é que eles não podiam legislar tendo em vista só os interesses da elite econômica. Porque ser senador é ser governo. Ser governo naquela época significava, por exemplo, ser capaz de arrecadar tributos para financiar o Estado. Então era preciso, por exemplo, garantir que essa elite econômica, que obviamente não queria, pagar imposto, porque senão não existiria Senado, não existiria Câmara, não existiria Estado. Eu acho que isso explica a dificuldade enorme de Dom Pedro I de governar, e ele vai ter muita dificuldade de atuar nessa nova ordem que é liberal, que tem um parlamento funcionando, que tem uma Constituição a que ele tem que observar. Daí as crises que se sucedem, até que em 1831 ele é praticamente forçado a abrir mão do poder e voltar para a Europa. Durante o período monárquico, o legislativo brasileiro foi fechado 11 vezes, revelando a tensa relação entre a coroa e o parlamento. Embora essas dissoluções refletissem crises políticas, elas estavam previstas na Constituição e faziam parte do sistema político. A Constituição de 1824, ela não mexe com aspectos estruturais básicos, como, por exemplo, a grande propriedade de terras concentrada nas mãos de poucos e, principalmente, ela não mexe com o Estatuto da Escravidão, que havia sustentado os 3 séculos de colonização e que agora vai sustentar um século inteiro de regime monárquico. O Senado representa, naquele momento, as províncias brasileiras. Sob esse aspecto, o Senado foi decisivo para ajudar a se preservar a integridade territorial do Brasil, para que nós não repetíssemos aqui aquilo que aconteceu com as antigas colônias espanholas da América, que se fragmentaram em diversos estados nacionais. O Brasil conseguiu essa proeza e isso se deve, sobretudo, às nossas elites políticas que vão estar representadas no Senado do Império. Embora as elites continuem a influenciar, a participação da sociedade se torna cada vez mais fundamental nos processos decisórios. O lobby, a palavra lobby vem do inglês, é aquele espaço antes de uma sala principal. E toda a influência num determinado processo decisório foi chamado de lobby nos Estados Unidos. Né? Então, eu quero que determinado senador entenda que, para o meu grupo, a modificação dessa lei específica vai ter um grande impacto. Então, eu vou falar com esse senador para que ele entenda quais as repercussões possíveis dessa mudança. Boa tarde, Altino Rodrigues, representando o Comitê do São Francisco. Eu gostaria, se possível, se o senador me permitir, que os representantes dos comitês aqui presentes que se manifestassem, colocassem de pé, por favor. Nós temos diversos desafios no dia a dia.
porque aparecem interesses de muitos lados puxando de forma que possam haver distorções ou injustiças nesse sistema como um todo. Se você souber da vida de enfermeiros e enfermeiras neste país, não tem como você não ser solidário a eles, ao trabalho deles. Que fizeram tanto por nós na pandemia. Viva os enfermeiros do Brasil! E esperamos todos nós que nós tenhamos aí uma votação unânime. Muito obrigada. Vocês é que foram responsáveis pela aprovação tanto do PL 2564 como da PEC. Vocês viram a força que vocês têm. É só através da política que nós mudamos. A influência dos grupos no processo decisório é a base da democracia pluralista, né? É preciso que haja canais para que os grupos acessem o processo decisório. E aqui a grande questão é a gente tentar reduzir as assimetrias, sobretudo financeiras, entre esses grupos, para que o acesso aconteça. Aprovada a proposta com 72 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Os nossos cumprimentos aos profissionais que se fizeram em nossas galerias a representar a todos os milhares e milhares de enfermeiros, de técnicos, de auxiliares em nosso Brasil. As nossas saudações, os nossos cumprimentos. Parabéns. Enquanto uns buscam mudança por meio do diálogo, outros optam pela imposição e pela força das armas. Bem aqui, em frente à sede do Senado, ali, na Praça da República, antiga Praça da Aclamação na época do Império, um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ocupou a praça e comunicou em 15 de novembro de 1889 que o imperador Pedro II e família iriam para o exílio e os militares assumiriam o poder no país. Derrubaram o imperador e instituíram um governo provisório republicano. Morria o império, de morte matada. E nascia a República com um golpe civil e militar. A monarquia caiu por exaustão. Premido pelas circunstâncias, o governo imperial brasileiro foi obrigado a proclamar o fim da escravidão. A partir desse momento, o Império Brasileiro, que já havia perdido o apoio dos latifundiários, que já havia perdido o apoio dos militares do Exército, agora perde dos senhores escravocratas. Ele não tem mais como continuar de pé. Rui Barbosa, sem dúvida alguma, é a figura central de todo o processo de elaboração das normas legais, das normas jurídicas que iriam consolidar a República. Foi um dos membros fundadores do Senado da República em 1890, mantendo-se no cargo até seu falecimento. E como ele era americanófilo, a própria denominação do país vai seguir o modelo norte-americano, Estados Unidos do Brasil. Com a Constituição de 1891, estabelece-se o presidencialismo, estabelece-se a eleição direta por um presidente da República que teria um mandato de 4 anos. Põe fim aos títulos nobiliárquicos, ela separa o Estado da Igreja. Não existe mais poder moderador, o que implica que o presidente eleito tem que negociar com o Congresso para poder governar. Antes da República completar 2 anos de vida, Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República, muito parecido com o que fez o nosso primeiro imperador, resolveu fechar o Senado e a Câmara dos Deputados. Olha o que ele disse. Não posso por mais tempo suportar esse Congresso. É de mister que ele desapareça para a felicidade do Brasil. Depois que disse isso, o Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 3 de novembro de 1891, publicou um decreto e mandou forças militares fecharem o Senado e a Câmara. Assim como Dom Pedro I pagou preço alto por ter fechado a Assembleia Constituinte, o mesmo fim levou o Marechal Deodoro, nosso primeiro presidente da República. Acontece que quando ele dissolve o parlamento brasileiro, ele vai sofrer uma reação que se encadeia no país inteiro
para a qual ele não estava A preparado. proclamação da República é o nosso primeiro golpe militar e a queda do Deodoro é a primeira derrota de uma tentativa de golpe militar que não deu certo. Para impedir um confronto que iria ensanguentar o país numa guerra civil, ele preferiu renunciar. Fazendeiros, políticos, população nas ruas e boa parte dos militares. Ninguém comprou a ideia de que a República ia virar uma ditadura naquele momento. Deodoro teve que recuar e demitir-se 20 dias depois de sua tentativa de golpe. E o Senado e a Câmara reabriram com o novo presidente da República, Floriano Peixoto. Como lugar do diálogo, ao longo da história, o Senado conduziu negociações que evitaram golpes e guerras civis. Por isso, hoje ele é capaz de conduzir debates e votações sobre temas polêmicos, com visões opostas e apaixonadas, até chegar a um consenso possível. Aumentar a tolerância à criminalização da maconha tende a aumentar o seu uso, sem reduzir a criminalidade. É esse o tratamento que você quer? Que a ele seja dado o rótulo, a lei de dependente, criminoso? Sempre haverá essa divergência aparente. E, às vezes, essa divergência se transforma em conflito. E nós vamos encontrar todo mundo, os jovens, principalmente desempregados, hoje são usados pelo tráfico, por 30, baseado, vendendo para todo mundo. Nós deveríamos estar discutindo a política de drogas com medidas de tratamento, de redução de danos. Redução de danos! Uma política de esquerda no processo da Suíça, em lugar nenhum. Abaixo a hipocrisia que domina a política brasileira neste momento. Às vezes um processo político ele é tão disputado na sociedade, tão sedimentado, que você chega num ponto que, bom, você pode até ser contra, mas vai passar. O ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu idealizo um projeto de lei e ele é maravilhoso, mas não é o tempo daquela ideia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Magno. Podemos encerrar a votação? Todos já votaram? Votaram sim 52 senadores, não 9 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Quando o diálogo fracassa, o debate institucional pode ser substituído por confrontos armados. Em 1930, um levante liderado por tenentes e com apoio de parte da população depôs o presidente eleito Washington Luiz com um golpe e colocou Getúlio Vargas na presidência da República. Em 1930, estava chegando ao fim o governo do paulista Washington Luiz e as elites lançaram para sucedê-lo um outro paulista que era Júlio Prestes. Isso, na verdade, suscita um descontentamento absoluto entre outros setores das oligarquias estaduais. O país ficou à beira de um conflito que, se concretizado, seria a maior batalha da história da América do Sul desde a Guerra do Paraguai. Vendo esse risco de conflito, uma junta composta por militares tomou uma decisão drástica. Prendeu o presidente Washington Luiz para, em seguida, convidar o candidato derrotado, que ficou em segundo lugar na eleição, Getúlio Vargas, a assumir a chefia de governo provisório. Porque na prática foi um golpe, né? Foi deposto o Washington Luiz após Vargas perder as eleições. Estamos falando de mais um golpe de Estado. Aí o Congresso é fechado e uma junta militar ocupou o poder. É um período tumultuado, porque você tem a Guerra Paulista, Guerra Civil Paulista, você tem a Constituição e você tem um levante comunista em 1935, que fez com que o estado de sítio fosse decretado e medidas mais restritivas fossem implantadas. Os anos 30 vão representar praticamente no mundo inteiro o triunfo dos regimes autoritários, altamente centralizados, verdadeiramente totalitários. Getúlio nunca conseguiu conviver com a democracia. Esse presidencialismo, ao longo dos anos, exerce uma atração muito forte sobre os políticos de uma forma geral. Então não é de estranhar que os próprios congressistas aceitassem de bom grado o fechamento do Congresso e o fim da experiência democrática no Brasil. Eles conseguiram
implantar uma ditadura e o Congresso votou no seu próprio fechamento. Não vamos ter mais deputados e senadores, nós não vamos ter partidos políticos mais funcionando. Após 8 anos de ditadura, em 1945, um contragolpe forçou a deposição de Getúlio Vargas, resultando na reabertura do Senado e da Câmara e na elaboração de uma nova Constituição em 1946. Então você tem uma sociedade civil oxigenada, organizada, nos anos 50, né? A Constituição de Brasília, a Bossa Nova, né? O Juscelino. Parecia que a gente estava encontrando um oásis, né? Depois de tantos períodos turbulentos, né? Mas tudo que é bom dura pouco nesse país, né? Aí vem os militares de novo e dão um golpe, em 64. As últimas 3 vezes em que o Senado foi fechado foram todas durante a ditadura militar, que se iniciou com o golpe de 64. O vice-presidente que se encontrava em missão diplomática na China continental é chamado com urgência ao Brasil. Quando teve o golpe de 64, o presidente do Supremo, na época, aplaudiu o golpe militar. A grande imprensa apoiou o golpe militar, a igreja apoiou. Então, é um golpe militar, mas com a participação expressiva de setores da sociedade civil que apoiaram. Com a ajuda de instituições que deveriam zelar pela democracia, né? Que infelizmente foi o caso do Congresso Nacional em 64, que decretou vaga à presidência da República. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Como se fosse um golpe da mesa diretora deste Congresso, na figura de um senador, Aurimor Andrade, e que legitimou, né, o golpe de Estado. Ali eu acho que a atuação do Congresso foi muito triste. O Tancredo Neves, que por acaso estava sentado ao meu lado, na primeira fila, levantou-se e gritou: canalha! Canalha! Ou seja, houve reações emocionais, inclusive, enormes. O evento daquela sessão, declaração da vacância da presidência da República pela ausência do presidente da República no território nacional, não tinha nenhuma previsão constitucional nem legal de ocorrer. Então, foi uma sessão ilegal, inconstitucional e ilegítima. Eu fico muito feliz e muito honrado de, ao lado de Pedro Simon, no ano de 2014, termos apresentado e aprovado o projeto de resolução que declarou nula aquela sessão do Congresso Nacional. E dizendo concretamente para os golpistas daquele dia, em especial para quem arquitetou aquela madrugada funesta da história nacional, que eles perderam. É declarada nula a declaração de vacância da presidência da República. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Lembremos que o Congresso foi fechado 3 vezes, né? Em 66, né, durante um mês. A segunda vez foi com o AI-5, em 68. E com esse recesso, o Poder Executivo chamava para si a prerrogativa de legislar. E ele foi fechado também ali em 1977, durante 14 dias. Eu era um fotógrafo do jornal O Globo. E eu falei, olha, rapaz, eu esqueci lá no comitê de imprensa uma bolsa com filmes antigos. E eu preciso resgatar isso. E ele disse, mas você vai fotografar? E eu disse, não vou fotografar. E você veja que eu estou sem câmeras. Não era verdade, era mentira. Para minha surpresa, ninguém me acompanhou. Quando eu vi o plenário fechado, em silêncio, me deu uma impressão terrível, aquela coisa sombria, né? Então eu fui ali atrás da mesa do presidente e fiz essa fotografia que você está vendo aí. Eu saí, subi a escada, fui lá em cima e fiz mais 2 cliques mostrando a solidão do plenário. Muito pior do que um plenário barulhento e muitas vezes com debates indesejáveis. É um parlamento fechado, como foi fechado pelo pacote de abril, né? O que aconteceu? O governo militar percebeu que a oposição estava crescendo e ia crescer ainda mais nas eleições do ano seguinte, em 78, e implantou o que na época se chamou de o pacote de abril, um conjunto de medidas autoritárias que visava basicamente conter o avanço da oposição. E entre essas medidas criou-se a figura do senador biônico.
Os senadores indiretos escolhidos pelo presidente da República ficaram conhecidos como senadores biônicos. O nome vem de uma famosa série de televisão da época, que tinha como personagem principal um ciborgue. Cada estado passa a ter um senador biônico, além dos 2 eleitos pelo voto. O manejo, né, que o regime fez para poder, ainda assim, garantir maiorias nas eleições de 78 para o próximo presidente da República e mesmo nas seguintes. A versão primeira das medidas que o governo pretendia adotar eram versões assim muito mais fortes do que o que ao final saiu. Porque a ideia era fazer os senadores indiretos naquelas 2 vagas, etc. Nós conseguimos evitar em 50%, pelo menos ficou 1. Tudo que os militares disseram que iam resolver, eles não resolveram, né? E deixam uma herança maldita. Tem crise econômica, desigualdade crescente. É uma força armada. Por ser armada, ela não pode participar como corporação de nenhuma instância de decisão. Os militares não estão talhados para o embate político, para o confronto com posições antagônicas. Os militares parecem que não aceitam qualquer revisão sobre o papel deles. Eles não podem ser criticados. Dentro das regras do próprio regime, a sociedade brasileira começou a dizer, olha, nós estamos começando a ficar cansados. Que vão começar a aparecer movimentos sociais que mostram claramente os limites do regime ditatorial. O maior movimento de massas da República Brasileira foi a campanha pelas eleições presidenciais diretas. O maior comício até hoje havido no Anhangabaú, com mais de 1 milhão de pessoas reunindo o presidente Lula, Franco Montoro, Leonel Brizola, Miguel Arraes. Mas ainda não teve fôlego suficiente para chegar aos ouvidos daqueles que iriam tomar a decisão e que eram os deputados. Naquele momento, a Câmara dos Deputados não dá os votos necessários para a aprovação da emenda Dante Oliveira. Por isso, ela nem chega ao Senado. Mas isso não vai esmaecer o ímpeto da sociedade brasileira, que com maior força, com maior vigor, retorna às ruas para exigir a volta das eleições diretas. E aí sim, o processo de transição se completa. E aí o Senado teve um papel preponderante. Ele vai fazer encontros com setores situacionistas na tentativa de se obter uma saída possível e sem violência para tratar do novo país que estava surgindo. Não por acaso, os grandes protagonistas do final do regime militar e do início da chamada Nova República eram ou foram senadores. Não é por acaso que a pessoa que vai galvanizar todo o sentimento mudancista na sociedade brasileira, querendo o fim do regime autoritário, foi Tancredo Neves. E não por acaso o vice do senador Tancredo Neves foi o senador José Sarney. Foi dentro do Senado que se construiu a engenharia política que possibilitou a junção de todos em torno do nome de Tancredo Neves e que finalmente foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Desde a eleição de Tancredo Neves, o Brasil vive o seu período mais longo de estabilidade democrática, marcando uma era de fortalecimento institucional e consolidação das liberdades civis. Aqui é uma residência oficial. Aqui tem alguns ambientes sempre utilizados nas reuniões, né? O mais comum é esse aqui. Nunca tive uma experiência de falta de civilidade, né? Acho que todo mundo respeita os espaços institucionais. Esse aqui é um espaço do Senado Federal. Mas, obviamente, que há posições antagônicas que convivem, às vezes, numa reunião aqui para poder estabelecer um consenso. Eu me lembro que logo que eu assumi a presidência do Senado, em 2021,
E aí vieram o líder da oposição, o senador Randolfo Rodrigues, e veio o Flávio Bolsonaro, que era o filho do presidente da República, senador da República, e nós sentamos nessa mesma mesa aqui, o Randolfo Rodrigues, o Flávio Bolsonaro, e construímos o consenso do projeto de lei, que acabou sendo de minha autoria, que depois foi sancionado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, para poder permitir a aquisição das vacinas da Pfizer. Os brasileiros precisam de vacina, precisa que chegue a vacina até cada um dos cantos do Brasil para que a população seja imunizada. E a disputa democrática deve ser vista como uma competição entre integrantes do mesmo time. Um parlamentar, ele torna-se respeitado quando tem a coragem de elogiar um opositor em algo que merece elogio. Se eu tenho uma pessoa que eu tenho muita admiração na Bahia, é o senador Jacques Wagner, mas o dia hoje não está fácil para o senhor. Eu lhe agradeço a solidariedade. Eu converso com todo mundo e não tenho preconceito na cabeça, até porque adversários políticos de hoje podem amanhã estarem perfilando em torno de uma mesma ideia. Eu já fui governo e já fui oposição. Atualmente eu sou governo. Na democracia, essa alternância, para mim, é extremamente positiva. Porque a oposição é o que permite que os governos possam exercitar suas ações de uma maneira mais assertiva. Pobre daquele país que não tem oposição. Tem que ter oposição, sim. A essência da democracia é o contraponto das ideias, é a alternância de poder, é a forma como as pessoas podem se manifestar contra ou a favor do governo de ocasião. A gente tem aqui diferentes parlamentares com diferentes posições e eles convivem, eles constroem opiniões juntas, eles divergem, mas eles se respeitam e eles chegam a um resultado. E isso vamos dizer, é a parte mais mágica do funcionamento democrático. Polarização extrema, radicalização, isso não é bom para ninguém. Nós precisamos achar um meio termo que consiga trabalhar para o futuro do país. E a gente tem que achar temas que consigam juntar. Eu sou do Partido Liberal de São Paulo, presidente da frente. O vice-presidente é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paulo Paim tem exatamente o mesmo tipo de vida que eu. Começou também em escola do Senai. Ele sabe da importância para mostrar que são pautas que não importa qual tipo de ideologia que você defenda, mas isso aí é importante para o futuro. Eu vou na conversa, no argumento, explicando que aquilo é bom para o povo, é bom para todos. Nós temos uma pluralidade, uma diversidade de pensamentos e a discussão livre e o encaminhamento por aquilo que a maioria pensa. Hoje valorizamos o consenso. Na redemocratização, o que estava em jogo era a retomada da nossa liberdade de escolha. A volta das eleições diretas para presidente em 1989 é um marco decisivo da volta da democracia ao país depois de 20 anos de ditadura militar. Mas não podemos esquecer que pouco tempo antes foi eleita uma Assembleia Constituinte que criou e voltou nossa atual Constituição, fundamental para a maioria dos direitos que temos hoje e a base da nossa democracia. A Assembleia Nacional Constituinte foi invadida por milhares de pessoas vindas de vários estados para defender propostas junto aos constituintes. Então foi um momento muito rico, muito intenso. Havia muita disposição de ouvir. Havia uma sociedade que estava com um ânimo aguerrido para lutar pelos seus direitos, para conquistar essa Constituição cidadã, como foi batizada por Dr. Ulisses, que trouxe avanços inegáveis na organização do Estado brasileiro. Uma vez terminado o texto da Constituição, aflorou dali um modelo democrático, institucionalmente estável, que dura até hoje. Porque o primeiro capítulo da Constituição, o capítulo dos direitos humanos, o capítulo dos direitos civis, é excelente. Não conheço em Constituição nenhuma um capítulo que assegure aos cidadãos tanta liberdade. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Declaro promulgada. Sem Constituição, não teríamos transição democrática. E eu entreguei a transição democrática, passei a faixa ao meu adversário e o Brasil vive num pleno Estado de Direito. Votamos a Constituição, temos a Constituição. E é a Constituição mais duradoura que nós temos da história do Brasil, sem hiatos. Sou incapaz
de atravessar tantos problemas como esse último, 8 de janeiro, que é uma vergonha na história do Brasil. O 8 de janeiro de 2023 demonstrou que o perigo existe, que ele ronda. A democracia brasileira correu um risco sério nos últimos anos. E pode ter certeza, você que nos ouve, o Senado teve um papel fundamental. Mesmo assim, uma decisão errada do Lula ali, você chama uma GLO, podia ser sem volta. Isso aqui virou um verdadeiro cenário de guerra. Ainda bem que era num domingo, porque eles estavam dispostos, sim, a matar. Esse pessoal que invadiu aqui, eles vieram até aqui, chegaram até aqui. Mas para os gabinetes eles não passaram. Quando eu cheguei aqui, era água para tudo que é lado, não tinha luz, estava tudo no escuro, aquele cheiro de gás, né? O olho ardia. Esses vidros aqui, ó, tudo quebrado. Todos quebrados, esses vidros aqui. Fiz a foto, a Constituição é meio que jogada, o vidro quebrado. Eu tô com 35 anos de profissão. Minha primeira pauta aqui foi a promulgação da Constituinte em 88. Nunca vi coisa igual. Para mim, o que aconteceu aqui foi uma barbárie. E a nossa democracia está atacada, né? Não se pode conceber que aquilo ali era simplesmente um crime de dano. Aquilo foi um atentado à democracia. Então, o Congresso Nacional, já 2 anos antes, fez essa previsão de ataques desmedidos à democracia e fez conceber o ordenamento jurídico muito rígido de proteção ao Estado de Direito e à democracia. E, nesse sentido, há que destacar o papel do Congresso Nacional, desde o simbolismo da polícia do Legislativo, que teve coragem de enfrentar os golpistas dentro do prédio do Congresso Nacional. Quando eu cheguei aqui, eles já estavam dentro. Isso aqui já estava tudo quebrado. Eles já tinham conseguido entrar. E vim conter a multidão que já estava tentando avançar mais e mais. Eles já tinham ganhado esse espaço. Então, os policiais que chegaram estavam formando a linha de contenção de distúrbio. Galera, vamos fazer uma linha atrás do coisa de vidro. Bora, faz uma linha. Bora, uma linha, Gessé. Em vários momentos, eu achei que alguém ia sair ferido, gravemente ferido. Eu pensei nisso em vários momentos. Falei, agora alguma coisa vai acontecer. Mas isso não me impedia de continuar segurando o meu escudo, continuar resistindo, continuar com os meus colegas, cuidando cada um do outro que está ao seu lado. Eu sinto muito orgulho dos meus colegas. A gente atuou de forma muito eficiente. Ninguém queria ser um mau policial naquela hora. Acho que nesse teste a democracia brasileira saiu vitoriosa. Com arranhões, é claro. Eu não vejo a situação tão tranquila assim quanto a gente possa imaginar. A semente da nossa insegurança está na base da sociedade. Estamos dentro do Congresso já. Muitos valores constitucionais hoje estão em risco. É uma tentativa de um grupinho. Grave, claro. Eles não tiveram apoio da maior parte dos militares. Eu acho que não tem mais nada em andamento. Eu acho que eles foram derrotados. E a democracia venceu. Foi uma coisa isolada e ok? Ou talvez não tenha sido isolado? Não se sabe. Pode ser que isso, de alguma maneira, em algum momento, tenha continuidade. No passado aconteceu isso. Ainda existem muitas ameaças à democracia brasileira e o Senado, como casa do equilíbrio da federação, tem um papel a cumprir para a manutenção da maior conquista que o Brasil teve nos últimos 35 anos, que foi o regime democrático. Muita gente ainda não percebeu a gravidade do que aconteceu. E isso não é uma página virada. Quase que a nossa democracia foi de água abaixo. Se não fossem os brasileiros, eu não sei como é que a gente estaria. É preciso dar uma resposta que seja efetiva. E isso passa por punir, por fazer cumprir a lei. E um dos atos, de fato, que coroa esses 200 anos do Senado é esse enorme ato, repito, de generosidade, de respeito e de consideração de um artista consagrado para com o Congresso Nacional, o Senado Federal e a democracia brasileira, fazendo dos cacos
de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte que estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. Respondendo nossa pergunta inicial, sabem quem foi atacado no dia 8 de janeiro e em todas as vezes em que o Senado foi agredido ou fechado? Não foram só os prédios públicos da Praça dos Três Poderes que foram agredidos. Foram as instituições democráticas que esses prédios abrigam. E se democracia é o governo em que o povo elege seus representantes e decide como quer ser governado, quando atacam a democracia, estão atacando você, eu, cada um de nós da população brasileira e o nosso direito de escolha e autonomia. No Senado, o embate é de ideias. E já que não dá para 203 milhões de brasileiros pararem a vida, o trabalho, os estudos, para se dedicar à política, os senadores são representantes que você escolhe para estar aqui, defendendo os seus interesses e do seu Estado. Não podemos lembrar disso só a cada 4 anos na hora da eleição. Dá para acompanhar, cobrar, participar. E para ajudar nisso, primeiro é importante entender como funciona o Senado, como nasce uma lei. Porque o trabalho aqui reflete aí, no seu dia a dia. Na série Senado, a história que transformou o Brasil, vamos lembrar essas e outras histórias. E vamos falar também de futuro. Na sua opinião, quais são os desafios que o Senado vai precisar enfrentar nos próximos anos?